Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus uma multidão ao seu redor, mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos 2 discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas então Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos, prezadas irmãs, o Evangelho de hoje ele traz como tema as exigências do Evangelho, ou seja, as exigências para quem quiser seguir Jesus. O texto começa dizendo que uma grande multidão seguia Jesus por onde ele ia. Aqui nesse contexto do Evangelho, o povo daquela época já sabia quem era Jesus, por causa da sua fama, pelas curas que ele realizava, as libertações que iam acontecendo, as conversões que Jesus ia realizando. Por isso que o contexto do Evangelho desta segunda-feira vai dizer que uma multidão ficava ao redor de Jesus. Jesus, ele era um homem itinerante, ele não tinha um lugar fixo, era um homem que sabia qual era a sua missão, que ele precisava ir a todos os lugares para pregar o reino de Deus, para anunciar a boa nova. Mas o ponto central e a chave de leitura para entendermos o Evangelho é o seguinte: que naquele tempo o mestre da lei aproximou-se de Jesus para perguntar-lhe: Mestre, ou seja, para questioná-lo: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe responde: As raposas têm as suas tocas, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus está querendo dizer neste Evangelho? Jesus, na verdade, ele está acentuando para nós e sinalizando que a sua missão é uma missão itinerante. Quem quiser segui-lo deve ter a consciência de que seguir Jesus é uma missão que deve exigir de nós renúncia de nós mesmos, disponibilidade, despojamento. É isso que nós podemos entender do Evangelho de hoje, porque o próprio Jesus afirmou: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ou seja, o descanso de Jesus é fazer a vontade do Pai. Mas o texto destaca também que um outro dos discípulos chega para Jesus e diz assim: Senhor, permita que eu vá me despedir de meus pais para depois segui-lo. Jesus, ele vai responder dizendo: Segue-me, deixe que os mortos sepultem os mortos. O que nosso Senhor está querendo dizer? Jesus não está desprezando os pais daqueles discípulos. Jesus não está querendo dizer que aquele discípulo deve rejeitar os seus pais. Jesus está querendo dizer o quê?
se aquele discípulo quer seguir a Jesus, que ele deve se lembrar que ele deve também se desprender até daqueles que ele mais ama. Porque o seguimento de Jesus é exigente. É como a missão de um sacerdote. Ele deixa a cidade dele, ele deixa a família dele, ele deixa os seus projetos, os seus sonhos, para agora sonhar os sonhos de Deus. Mas não quer dizer que o padre desprezou a família, que ele desprezou o seu povo, não. Ele apenas recebeu um chamado para ir àqueles que ele não conhece e que na verdade também vão se tornar a sua família. Então hoje Jesus nos chama a assumir também a missão dele. Não quer dizer que você vai para o seminário agora ou que você vai entrar no convento. Não. Talvez a sua missão seja a sua família. A sua missão é a sua casa. Mas lembrando que a nossa missão em primeiro lugar é servir a Cristo. É servir ao Evangelho. Por isso que para seguir Jesus não basta aceitá-lo como Senhor. Não basta dizer, eu sou de Deus, eu sou católico, eu sou cristão, mas na verdade você não é capaz de renunciar a si mesmo por causa do Evangelho, por causa do reino de Deus. Por isso Jesus hoje está nos convidando a tomar consciência a quem eu quero seguir. Será que eu que quero seguir a Jesus estou disposto a renunciar a mim mesmo? Renunciar às minhas opiniões? Renunciar às minhas vontades? Porque para seguir Jesus não é fácil. Tem gente que às vezes cria certas fantasias e ilusões na cabeça. Agora eu voltei para a igreja e tudo vai melhorar na minha vida. Eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou ter uma vida boa. Espera aí, toma cuidado. Não é esse o cristianismo pregado por Jesus. Jesus não promete para quem vai segui-lo que agora a sua vida vai melhorar. Numa outra passagem do Evangelho, nosso Senhor nos deixa muito claro: quer me seguir? Primeiro, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e depois siga-me. Então, conclusão do Evangelho: seguir Jesus não é fácil. Seguir Jesus é exigente. Basta você olhar para dentro da sua casa. Quem é casado sabe muito bem do que eu estou falando. É fácil, conforme vai passando o tempo da vida conjugal, aturar o marido, aturar a esposa? Não. Tem as suas exigências, não é? Muitas vezes você tem que abrir mão daquilo que você gosta para agradar o esposo. Você tem que abrir mão de algumas coisas para agradar a esposa, o marido. Assim é a nossa vida, cheias de desafios e exigências. Mas não é porque a vida tem exigências e tem sacrifícios que a gente vai deixar de viver. Pelo contrário, mesmo com os desafios, nós precisamos aprender o quê? A ressignificar. Os desafios que Deus coloca na nossa vida não é para nos castigar. Eu estou sofrendo porque Deus está me castigando. Eu estou passando por essa provação porque eu devo ter cometido muito erro na vida passada. Não pense assim não. Todo sofrimento, toda dificuldade que Deus permite a gente passar não é para o nosso mal, mas é para o nosso crescimento. Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. Basta que a gente pergunte: Senhor, o que queres falar comigo? O que o Senhor quer comigo através dessa dificuldade que eu estou passando? O que na verdade o Senhor quer me fazer entender com essa provação, com essa doença? Gente, o cristão ele tem que fazer essas perguntas diante dos momentos difíceis e não se desesperar ou se revoltar com Deus. Deus me abandonou,
Deus não olha mais para mim, parece que Deus não escuta a minha oração. Por isso eu quero dizer para você de casa, aprenda a ressignificar os seus problemas. Aprenda a ressignificar até o momento de dor que você está vivendo. De todo o mal que acontece na nossa vida, Deus sempre tem um bem a nos ensinar. Deus sempre tem algo bom a fazer na nossa vida. Por isso, não se revolte contra a vida. Não se revolte contra Deus, mas pergunte para Deus: Senhor, o que tu queres comigo? Me faça entender aquilo que humanamente eu não posso entender. É essa mensagem que o Evangelho deixa para nós hoje. Não tenha medo das exigências do seguimento de Jesus. Continue seguindo a Ele. Mesmo que o mundo nos ensine algo errado, continue com Jesus. Mesmo que o mundo esteja achando que o pecado não existe, que o pecado é algo normal. Não, o pecado é pecado. Vamos continuar com Jesus. Vamos continuar pedindo a Ele: Senhor, dai-me a graça da conversão. Dai-me a graça da mudança de vida. Porque seguir Jesus tem as suas exigências. Por isso, fecha teus olhos agora e peça a Deus a graça de ser um homem e uma mulher que quer seguir Jesus de verdade, que não tem medo da cruz, que por mais dificuldades que tenhamos que passar, nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.